Caríssimos irmãos, vejamos um trechinho das Santas Palavras de Deus em Atos, capítulo 16, versículos 16 em diante. Certo dia, quando íamos à oração, eis que nos veio ao encontro uma moça escrava que tinha o espírito de Pitão, a qual, com as suas adivinhações, dava muito lucro a seus senhores. Olha só, uma escrava com espírito de Pitão, a qual dava muito lucros aos seus senhores. Pondo-se a seguir a Paulo e a nós, gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que vos anunciam o caminho da salvação. Bem, então essa moça que era possuída por esse espírito, ela pôs a seguir Paulo, né? E gritava: Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que anuncia o caminho da salvação. Repetiu isso por muitos dias. Por fim, Paulo enfadou-se, voltou-se para ela e disse ao Espírito: Ordeno-te, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora ele saiu. Como nós sabemos, todo aquele que tiver fé em Cristo Jesus, uma fé viva e verdadeira, ele é capaz de fazer muitas coisas em nome de Jesus. E aqui nós vimos Paulo expulsando aquele demônio em nome de Jesus Cristo daquela moça. E o espírito saiu. Vendo seus amos que se lhe esvairava a esperança do lucro, pegaram Paulo e Silas e levaram-nos foro à presença das autoridades. O que significa isso? Que eles pegaram Paulo e Silas e levaram à presença das autoridades, porque aquela moça que era possuída por espírito, que gerava lucros para eles expulsaram aquele espírito, então cessou-se o lucro. Aí ficaram irados com Paulo e Silas e mandaram prender, entregar às autoridades. Em seguida, apresentaram-nos aos magistrados, acusando estes homens são judeus e pregam um modo de vida que nós humanos não podemos admitir e nem seguir. O povo insurgiu-se contra eles. Os magistrados mandaram arrancar-lhes as vestes para açoitá-los com varas. Depois de lhes terem feito muitas chagas, meteram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardassem com segurança. Bem, aqui a palavra está nos dizendo que prenderam Silas e Paulo, e antes disso tiraram suas vestes e bateram bastante neles. E entregaram ao carcereiro. O carcereiro era alguém que tinha a chave da prisão. Ou seja, o carcereiro precisa ser alguém de alta confiança do imperador, porque o imperador confia nele. Como é que você vai dar as chaves da prisão para alguém que você não confia? Então, é alguém que você confia. E aí, o que sucedeu a partir de então? Este, conforme a ordem recebida, meteu-os na prisão inferior e prendeu-lhes os pés ao cepo. Olha só. Pela meia-noite, Paulo e Silas rezavam e cantavam um hino a Deus, e os prisioneiros o escutavam. Gente, olha só, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, ali amarrados, com as mãos amarradas e presos no cepo, conforme a palavra está nos dizendo aqui, no versículo 24, eles, por volta da meia-noite, começaram a cantar hinos de louvor a Deus, mesmo
todo ensanguentados, porque havia se apanhado bastante, amarrado ali e com as mãos encorrentadas, os pés encorrentados, Silas e Paulo. Mesmo nessas condições, eles tinham condições e achavam fé em Cristo Jesus e oravam a Deus. Olha que maravilha! Olha a fé desses homens onde foi. E aí, subitamente, sentiu-se um terremoto tão grande que se abalaram até os fundamentos do cárcere. Abriram-se logo todas as portas e soltaram-se as algemas de todos. Olha só, com aqueles clamores, aqueles louvores de Paulo e Silas, houve um grande terremoto e todas as portas do cárcere se abriram. Acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou da espada e queria matar-se. Bem, aqui entra aquele lado negativo do suicídio. Quando acontece algo com alguém, alguém fica pensando determinadas coisas que a pessoa acha que é muito ruim, que é difícil, ele se sente numa situação tão constrangedora que ele acha que não vai poder resolver o problema e ele tenta contra a própria vida. E aqui a palavra está nos dizendo, a partir do versículo 27, acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada e queria matar-se. Ele queria se matar tentando contra a própria vida, porque ele achou que os presos haviam fugido. Tá. Como ele era carcereiro de confiança, ele já ficou a imaginar o que poderia acontecer com ele na hora que o seu superior soubesse de algo. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças mal nenhum, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro lhe pediu luz. Entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. Depois os conduziu para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Gente, quem era o carcereiro que tinha a chave para mantê-los na prisão, a partir de então, desses relatos que nós acabamos de ouvir, ele mudou de ideia. Ele chegou a tentar contra a própria vida, mas Paulo deu um grito: não, nós estamos aqui, não faça isso. E aí, ele, tomando consciência, foi até Paulo e Silas e pensou: meu Deus, o que eu devo fazer? Porque todos os presos estavam lá. Ele ficou, como se diz, apavorado, sem saber o que estava acontecendo. E aí, depois, os conduziram para fora e perguntou-lhes: senhores, que devo fazer para me salvar? Olha, quem até há poucos instantes queria se matar, agora está pedindo a Paulo e Silas: o que devo fazer para me salvar? Disseram-lhe: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua família. Foi a resposta de Paulo e Silas para ele. Anunciaram-lhe a palavra de Deus e ele a todos os que estavam em sua casa. Então, naquela mesma hora da noite, ele cuidou deles e levantou-lhes as chagas. Imediatamente foi batizado, ele e toda a sua família. Em seguida, ele os fez subir para sua casa, pôs-lhe a mesa e alegrou-se com toda a sua casa por haver crido em Deus. Olha só que maravilha, ele se alegrou de tal forma ao ponto de levar Paulo e Silas para sua casa, comer, beber, e ele se converteu em Cristo Jesus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram os lictores dizer: solta esses homens. O carcereiro transmitiu essa mensagem a Paulo: os magistrados mandaram-me dizer que vos ponha em liberdade. Sai, pois, e ide em paz. Mas Paulo suplicou:
sem nenhum julgamento, nos assaltaram publicamente, a nós que somos cidadãos romanos, e meteram-nos no cárcere, e agora nos lançam para fora ocultamente. Não há de ser assim, mas venham e soltem-nos pessoalmente. Olha o que Paulo exigiu deles. E aí, os lictores deram parte dessas palavras aos magistrados. Estes temeram ao ouvir dizer que eram romanos. Foram e lhes falaram brandamente, pedindo desculpas, rogavam-lhes que se retirassem da cidade. Saindo do cárcere, entraram em casa de Lídia, onde reviram e consolaram os irmãos. Depois partiram. Palavras do Senhor, palavras da salvação, né? Porque olha, meu Deus, que palavras tão bonitas, né? Aqui em Atos dos Apóstolos, onde tem essas passagens tão bonitas, por isso que muita gente às vezes se depara com situações embaraçadas na vida, porque o casamento não deu certo, porque o negócio não deu certo, porque o namoro não deu certo, porque eu perdi o emprego, outra hora do que eu fiquei doente, é um câncer que eu peguei, é uma Covid, e a pessoa se depara e ele se sente numa tristeza tão infinita ao ponto de tentar contra a própria vida. Ou são infinitas coisas que, quando a gente está distante de Deus, longe da palavra de Deus, a gente, por determinadas coisas, a gente, sem a luz do Divino Espírito Santo, a gente chega a pensar bobagem. Porque todos nós somos fracos, todos nós estamos sujeitos à tentação. E é aí que nós precisamos, quando se deparamos com os momentos difíceis da vida, de nos apegar firmemente com Cristo Jesus, que é para que nós não caiamos em tentação. E ainda mais essa tentação de tentar contra a nossa própria vida. Jamais em nossa vida. Por isso que devemos rogar constantemente a Jesus Cristo, nosso Senhor, para que o nosso espírito seja luz e que o Espírito Santo nos ilumine e nos conduza, nos dando sabedoria para que nós possamos vencer todas as dificuldades que surgirem em nossas vidas. Amados irmãos, um grande abraço, fiquem todos na paz e até a próxima.